sabe quando vamos parar? E aí pessoal, fiquem com o vídeo do professor Olavo de Carvalho. Curtam, comentem, compartilhem. Quem puder, ajude o nosso canal. Os links estão aí no comentário fixado e na descrição do vídeo. Vamos ajudar a manter viva a memória do nosso querido professor e com isso restaurar a inteligência e a alta cultura no Brasil. Não vamos ganhar a guerra cultural com política, e sim com inteligência. Muito obrigado a todos. Vamos em busca do conhecimento. Os links estão aí para vocês ajudarem o canal. Valeu! Então vamos lá. Aqui tem uma pergunta que me parece assim, a pergunta central de tudo que eu falei aqui. De tudo que eu falei da parte teórica, né? Quem pergunta é Bruno Gomes. Se a consciência individual que descobre e cria, como ela pode avaliar a confiabilidade de si mesma? Quem será o juiz? Na verdade, você não tem outro juiz a não ser você mesmo. Porém, você pode ter critérios. Né? O primeiro desses critérios é, evidentemente, a revelação divina. Né? Você não inventou, não é produto da sua cabeça, e ela vem de uma fonte inquestionavelmente superior. Essa é a primeira coisa que você tem que ter em vista. Segundo, você tem a opinião dos sábios ao longo dos tempos. Para usar a expressão dos escolásticos, aquilo que todos em toda parte sempre acreditaram. Quer dizer, aquele conjunto de preceitos que tem, quer dizer, uma espécie de uma validade universal aceita pelas maiores autoridades da humanidade ao longo dos tempos. Isso é importante, porque num determinado momento do tempo, a elite inteira pode se enganar. Aliás, ela faz isso com certa constância. Mas, quando as coisas se mantêm, resistem ao teste do tempo, então é uma coisa infinitamente mais séria. Se você tem a seu favor, sei lá, você tem a opinião de Lao Tse, Aristóteles, Confúcio, Santo Tomás de Aquino, etc., todo mundo dizendo a mesma coisa, a probabilidade de que estejam errados é relativamente pequena. Ela não é inexistente, porque eles não são Deus. Tá certo? Mas a probabilidade é pequena. Então, você tem essas duas autoridades. A autoridade divina e a humana. Agora, é importante você ver que a autoridade humana jamais está em nenhum grupo presente. Ela só existe, vamos dizer, por essa linhagem ao longo dos tempos. Agora, para você ter isso, você precisa ter muita cultura antes. Para que você estuda? Para você chegar justamente a isso. Você saber o que é a opinião normal humana. Você veja, quando eu estava falando aí da teoria do Schwann, né, eu disse o seguinte: a teoria do Schwann está certa num determinado sentido. Quer dizer, a ideia dele da unidade transcendente das religiões, ela está certa no sentido de que todas as religiões têm, no fundo, mais ou menos, a mesma teoria metafísica. O que é metafísica? Descrição da estrutura da realidade, quer dizer, a estrutura da possibilidade universal. Só isso, mais nada. Ela é igual em todas as religiões, por quê? Porque ela é a metafísica normal do ser humano. Essa metafísica que você vai encontrar também nas grandes obras de arte, né? Você vai encontrar isso em Shakespeare, em Camões, tudo. É a mesma em todo lugar. Não quer dizer que tem a mesma teologia, e como religiões elas possam convergir a algum ponto. Não tem nada a ver. Ou que sejam equivalentes em, vamos dizer assim... Não, mas não possam ser... Não, se pensar... A própria ideia de que as religiões só possam ser equivalentes é uma ideia absurda em si. Por quê? Eu já expliquei, posso até explicar isso com mais detalhe outro dia. O mais breve estudo de religiões comparadas mostra que elas são incomparáveis, elas não são espécies do mesmo gênero. Né? Então, não tem como você pretender criar uma equivalência. Se elas não são sequer comparáveis, como é que elas vão ser, vamos dizer, escalonáveis? Não há como fazer. Né? Então, se você pegar, por exemplo, sei lá, o judaísmo é uma lei divina que Deus passou para os judeus, não passou aquilo para mais ninguém. Como é que eu vou poder comparar aquilo com outro negócio? Não dá para comparar.
Se você pegar o cristianismo está falando de uma coisa completamente diferente. Está entendendo? Então, a própria ideia do Schumann de ter ali uma espécie de um papa super religioso, a própria teoria dele mostra que isso é impossível. E, no entanto, ele queria ser uma coisa que a teoria dele provou que é impossível. Claro que deu um rolo, né? Então, o problema do Schumann era realmente megalomania. Ele era um gênio assombroso, mas ele achava que era muito mais genial ainda. Mas isso é um grande problema dos gênios modernos. Todos eles acham que são maiores do que são. Rafael Badotti. Sendo a individualidade que move o mundo, seria esse o motivo de todo o regime comunista suprimir a individualidade, ao passo que impor o coletivismo? Na verdade, se você pensar bem, que coletivismo é esse que está todo centrado na individualidade do seu Stalin ou do seu Mao Tse-tung? Aquilo lá é... Como é que você pode ter uma individualidade e o culto da personalidade ao mesmo tempo? Existe algum coletivismo que será tão coletivista que não tem nenhum líder? Ou que não tem o culto do líder? É impossível. Quer dizer, o coletivismo afirma o individualismo. É muito simples. Ou seja, coletivismo é apenas uma palavra, é uma coisa que não existe. Quer dizer, o que existe, veja, você conhece alguma sociedade humana em que não exista hierarquia? É possível você conceber isto? Não. Na verdade, você não pode conceber nem mesmo um grupo humano pequeno onde não haja hierarquia. Então, a existência da hierarquia é um fato universal, não tem como discutir. Não é isso? Agora, existem inumeráveis fatos que são tão óbvios e patentes que eles causam escândalo às pessoas criadas na mentalidade moderna. Por exemplo, eu já expliquei isso aqui. A diferença de poder é um dos traços definidores da espécie humana. Se você pegasse entre o Stalin e um prisioneiro do Gulag, você tem mais diferença de poder do que tem em nenhuma espécie animal. Você tem um tigre, pode ser mais forte do que outro tigre, mas ele não pode ser mais forte do que 1 milhão de tigres. E, no entanto, Stalin, ou Hitler, ou Mao Tse-tung eram mais fortes do que 1 milhão de pessoas. Ou Júlio César, não é isso? Não era tanto que juntou uma meia dúzia e matou ele. Por quê? Porque no meio deles tem alguns com uma individualidade talvez tão forte quanto a dele. Não foram caras coitadinhos anônimos que se juntaram para matar. Não. Eram concorrentes da liderança individual. E assim por diante. A liderança individual é tudo, meu Deus. Eu gosto muito da frase do Goethe: a única força que existe do ser humano é a personalidade. O resto não existe. Vamos ver aqui. Sara Jane Matos Bezerra. O senhor não acha que Portugal sofre igual a difamação no centro universitário, nas novelas? Claro, certíssimo. Existe um filme muito interessante de um diretor italiano chamado Gillo Pontecorvo. O filme chama-se Queimada. Aquilo é uma lição de marxismo aplicado. É uma obra-prima, claro. Então a história é a seguinte: tem uma ilha pertencente aos portugueses que os ingleses estão a fim de tomar. Então na ilha existe uma plantação de cana-de-açúcar, que é gerida pelos portugueses na base da escravidão. Tem os escravos que trabalham para os portugueses. Então os ingleses inventam que se você criar um movimento, uma rebelião entre os escravos, você pode juntar os escravos rebelados com os intelectuais, que estão contra os portugueses, e acabar com a aristocracia portuguesa e instaurar então uma república moderna capitalista. Então eles descobrem tem um coronel aposentado,
que ele diz, não, esse é o único sujeito capaz de fazer isso. Eles vão procurar, o coronel está aposentado, agora ele só pensa em luta de BBD, luta de boxe. É representado pelo Marlon Brando, né? Mas então eles descobrem lá o coronel numa luta de boxe e contratam ele, oferecem um montão de dinheiro, ele topa. E ele vai, e ele entra em contato com os líderes burgueses e intelectuais, ele os despreza todos aquilo, um bando de frouxo, um bando de coitado. E daí no meio dos escravos ele encontra um escravo que tem força de personalidade, né? Ele fala, esse vai ser o líder dos escravos, né? Mas ele não tem entre os intelectuais brancos nenhum equivalente, os brancos são tudo frouxos. Então ele cria uma rebelião, mata o governador português, né? E os intelectuais tomam o poder e abolem a escravidão, criam o trabalho, criam um proletariado para trabalhar na plantação de açúcar, contratado por quê? Uma empresa inglesa, evidentemente. Acontece que passa algum tempo, né? A empresa inglesa também está explorando os empregados, tanto quanto os portugueses exploravam os escravos. Então, agora precisamos fazer precisa dar outro jeito nisso, acabar com essa outra rebelião aí. E daí eles chamam o mesmo coronel, e o coronel então organiza a matança geral dos escravos rebelados. E no fim, ele consegue extirpar a rebelião, mas ele acaba sendo assassinado pelo mesmo escravo rebelado que ele tinha treinado para ser o líder da primeira rebelião. O filme é uma maravilha. É Queimada, Gillo Pontecorvo. Assim, é aquela interpretação materialista da história. E acontece que, sob esse aspecto, e você fazendo abstração de outros fatores, isso realmente corresponde a mais ou menos à ordem dos fatores. E corresponde ao modo inglês de interferir. Como é que os ingleses acabaram com o Império Espanhol, o Império Português, não é isso? Libertando, entre aspas, os povos, inventando a ideia da autodeterminação dos povos, não é isso? E dizendo, agora nós vamos implantar a democracia, vai ser todo mundo agora livre, né? Ora, quando você vai ver a mudança do trabalho escravo para o trabalho livre, nem sempre foi boa, né? No Brasil, eu me lembro, né, uma vez que entrevistaram o brasileiro mais velho, que era um velhinho preto de 120 anos, e tinha sido escravo, e perguntaram para ele, no tempo da escravidão era melhor ou pior? Falaram, era muito melhor, porque tinha fartura, a gente comia do melhor, e não apanhava, jamais apanhei na minha vida. Então, se você comparar isso com o destino de certos empregados da indústria, você vê, até que o velhinho, a vida dele não estava tão ruim assim. Quer dizer, é tudo relativo, né? Aí você vê a passagem do regime de escravidão para o chamado trabalho livre, juridicamente ela é melhor, mas não quer dizer que sociologicamente e economicamente será sempre melhor. Claro que não. Você não pode confundir o texto da lei com a realidade social, meu Deus do céu. Uma lei expressa apenas o ideal. O que está escrito na lei não é a realidade do que se passa, é o que deveria ser feito. Não é isso? Então, isso quer dizer que aquilo que não está de acordo com a lei não fica banido na realidade, fica proibido apenas, mas o proibido pode continuar sendo praticado indefinidamente. O Brasil é um exemplo disso, né? Definição de clandestinidade. Como é? É a definição de clandestinidade. Claro, a definição. É como o capital privado na União Soviética. O capital privado era proibido, mas nem por isso 50% da economia soviética deixava de ser capital privado. Porque, veja, quando acabou a União Soviética, apareceu milionário russo, tudo quanto é lá. Então, como podia ter tanto milionário se não tinha capital privado? Né? Claro que tinha, já estava lá, era proibido, mas existia. Então, aquela história que falava o Benedetto Croce, a história da liberdade, falava, conversa mole. Benedetto Croce é muito bom para analisar obra literária, tá? Esse negócio político eu não entendia coisa nenhuma, né? Então, a liberdade no mundo moderno não é crescente, ela é decrescente. Se você pensar fenômenos como o comunismo e o nazismo, eram coisas que os tiranos da antiguidade jamais teriam chegado a pensar. E isso que esse pessoal da Big Tech está fazendo hoje, se você pegar os piores tiranos, né, Gengis Khan não seria capaz de fazer o que eles estão fazendo.
Eu acho que o próprio Hitler, se falasse para ele, Hitler e Stalin, ia achar um pouco indecente esse negócio, tá entendendo? Pô, você está enganando todo mundo uma vez? Né? Eu acho que eles acreditavam que o que eles estavam fazendo era a verdade histórica. Mao Tse Tung achava isso, Stalin achava isso, Hitler achava isso. Eles não achavam, não, vamos inventar um truque que vai enganar todo mundo. Né? Agora, o que esses caras estão fazendo é isso, inventar um truque para enganar todo mundo. E eles não acreditam no que eles estão fazendo, é claro que não. Não são idiotas a esse ponto. Então eles sabem que é mentira. Né? Então isso quer dizer que até os tiranos, modernos ou antigos, achariam horrível o que esses caras estão fazendo. Né? Então, você vê, no plano histórico-social, não existe o bom e o mal, só existe o melhor e o pior. Um pouquinho melhor, um pouquinho pior. E olhe lá, porra. Né? Você vê, quando. É um mal menor. Você vê, no Brasil, nos Estados Unidos, quando libertaram os escravos, bom, foi bom para todo mundo, por quê? Você tinha indústria pujante e no dia seguinte tinha emprego para todos. E no Brasil, não tinha emprego para ninguém. Os caras saíram da fazenda e foram parar aqui na favela. Não é isso? Foi bom? Claro que não foi bom. Tanto que muitos escravos preferiam ficar na fazenda. Está entendendo? Ver, a primeira onda de industrialização no Brasil foi 50 anos depois da abolição da escravatura. Enquanto isso, continuou nascendo gente que não tinha emprego para eles. Daí, bom, as consequências são gerações que são criadas assim, sem ter um lugar certo na sociedade, jogadas para a marginalidade. Então, já se tornam decrépitos, decadentes, sem moral nem nada. Ou seja, eles tiraram o sujeito que era um escravo decente e transformavam num cidadão comum, como é que se diz, do marginal. Agora, teoricamente, claro, na lei, ser um cidadão livre é melhor do que ser escravo, claro, eu também prefiro. Tá certo? Mas tudo depende, né? Por exemplo, na União Soviética, você tinha trabalho escravo, mas com o nome de cidadão livre. Todo mundo era escravo e todo mundo era cidadão livre. Não é maravilha? Então, os ideais sociais são sempre enganosos, todos eles. Se você pegar a democracia liberal capitalista, ela é tão enganosa quanto o comunismo. Por quê? Porque ela não corresponde à realidade do que as pessoas estão fazendo. Se existisse, vamos dizer, um capitalismo puro, né, o capitalismo fosse aquilo que está descrito nos manuais da economia austríaca, né, quer dizer, a liberdade de mercado, a concorrência, etc. Só isso, mas não há outros fatores em jogo. Né? Não há ambição humana, não existe a maldade, não existe a mentira, não existe o diabo. Tudo isso está misturado. Pô. Você está entendendo por quê? Por isso que tudo na política é relativo. E você precisa saber, vamos dizer, onde está a maior dose de bem possível na situação efetiva. Não, entre o capitalismo e o comunismo, bom, claro, o capitalismo, teoricamente, é melhor. Mas o que os capitalistas estão fazendo agora? É um negócio que eles se inspiraram no comunismo, meu Deus do céu. Né? Ou seja, você tem uma economia capitalista com uma política comunista. Né? Isso é uma coisa tão maligna que acho que nem Stalin pensou numa coisa dessa. Karl Marx pensou um pouco, porque ele disse que no começo do comunismo haveria um negócio que ele chamava capitalismo cru. O que os caras estão fazendo agora é o que Marx descreveu como capitalismo cru. Quer dizer, é o capitalismo onde só o que importa é a economia, todos os valores foram apagados. É o que eles estão fazendo. É isso? Deu para entender? Vou parar por aqui hoje, tá bom? Então é isso aí. Até a semana que vem. Muito obrigado. Pelo que você falou, a boneca te fazia bem.
Então por que a boneca faz mal pra gente que nem o House? Fica mandando a gente embora, aparecendo em volta de vela. Eu não tô mentindo, não é, Biel? E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante o nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos Apoie-se, tem o apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha. Sigam nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, fiquem com Deus. E aí, pessoal, fiquem com o vídeo do professor Olavo de Carvalho. Curtam, comentem, compartilhem. Quem puder, ajude o nosso canal. Os links estão aí no comentário fixado e na descrição do vídeo. Vamos ajudar a manter viva a memória do nosso querido professor e, com isso, restaurar a inteligência e a alta cultura no Brasil. Não vamos ganhar a guerra cultural com política, e sim com inteligência. Muito obrigado a todos. Vamos em busca do conhecimento. Os links estão aí para vocês ajudarem o canal. Valeu!